Paz e graça do nosso Deus em Cristo Jesus, seu Filho Salvador. Aqui é o Otoniel Ribeiro Machado, que essa fraca figura, que vai fazer um esboço de um assunto que muito tem perturbado as igrejas, né? Que é sobre o agir de Deus, por que Deus age, como que Deus age. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus não age, que já aconteceu na mente de Deus o que ia acontecer e ele não vai agir, ele não vai interferir em nada na vida de ninguém. Tem outros que acreditam que ele interfere, e interfere até demais, que ora para interferir tanto na vida dele como na vida dos outros. E infelizmente alguns oram para interferir de uma forma boa e também para interferir com uma forma ruim, né? Tem muito crente justiceiro. Mas por que Deus age na vida das pessoas e por que Deus interfere na vida das pessoas? Deus não criou o homem para não interferir na vida do homem. Deus não criou o homem para não comunicar com o homem, para não conviver com o homem. Ele criou o homem com inteligência, com capacidade de discernir, de dissertar, de entender, de compreender. Apesar de ser o cinco sentido físico, né, que leva o conteúdo da mente, e também os animais têm, em sua grande maioria, cinco sentidos físicos, igual aos nossos. Mas tem algo no homem que é diferenciado. Tem algo no homem que veio 100% do lado espiritual, que é a alma do homem, que é o espírito do homem, aonde a sua vontade, aonde o seu discernimento, aonde a sua vontade de fazer, de agir, acontece. É aí que está o homem dentro do homem. Essa carne ela é uma cápsula que tem uma alma aqui dentro, que é uma vida intelectualizada, inteligente, uma vida pensante, uma vida que ao nascer ela passa a ser eterna, porque ela é imortal. Essa vida tem eternidade por eternidade. Bom, mas por que Deus interfere na vida do homem? Deus se fez homem, Deus se fez carne para interferir 100% na vida dos homens. Ele já interferia antes. Olha, ele escolheu Abraão, pediu a Abraão para sair da parentela dele, e falou: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu ia te mostrar. E fez uma promessa maravilhosa para Deus, para Abraão, dizendo que todos aqueles que abençoar Abraão será abençoado, e todos aqueles que não abençoar Abraão será amaldiçoado. Falando também mais tarde, no capítulo 15 de Gênesis, fazendo uma aliança ali com Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, prometendo a Abraão uma quantidade imensurável de gente. No 17, ele faz nova promessa a Abraão, falando que as estrelas dos céus, que era para ele contar as estrelas do céu, assim seria a descendência dele, ou incontável. Tão grande que seria o povo que viria de Abraão. E fez uma promessa do Cristo, dizendo que bendito seria a geração de Abraão seria bendita toda a humanidade. Falando sobre o nascimento de Cristo, que é a encarnação de Deus. Aqui em João, no capítulo 1 de João, no versículo 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu acho bacana isso aqui.
Ele diz no versículo 2, ele diz assim: ele estava no princípio com Deus, e no 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, o escritor, o evangelista, escreve palavras que disse João o Batista, dizendo que Jesus é antes dele, que Jesus estava ali, mas ele era antes dele, falando da sua eternidade, falando da sua deidade, da condição de Jesus ser Deus. Aqui no versículo 10 do capítulo 1 de João, ele diz assim: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não conheceu. Aqui está dizendo que o mundo não conheceu o seu Criador, não conheceu Deus Todo-Poderoso. No versículo 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No versículo 18 ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou este o deu a conhecer, ou este o revelou. Jesus é a revelação plena de Deus na terra. A sua duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, é maravilhosamente revelada. Ele mesmo diz: olha, eu não sou daqui, eu vim de lá de cima, vocês são de baixo. Mas ele foi gerado em Maria, então ele não é daqui, mas é porque ele se fez carne. O conteúdo maciço de Cristo, a deidade total de Cristo, estava em carne. E por quê? Para poder interferir na vida do homem, para mais uma vez Deus interferir na vida do homem. O homem se afastou de Deus no pecado, mas Jesus reconcilia o homem a Deus. Jesus regenera o homem a Deus. Por que Deus interfere? Porque Deus veio salvar aquele que estava perdido. Porque Deus quer salvar o homem da perdição. Por que Deus interfere? Porque na tríplice imputação Deus interferiu. Adão pecando, eu sendo descendente de Adão, foi imputado em mim por Adão o pecado. Eu imputei o pecado que estava em mim na justiça de Cristo, que é justo, eternamente puro, imaculado, sem pecado. E ele imputou em mim a sua justiça, me tornando inculpável. E nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a lei, é a regra básica da justiça. Por que Deus interfere? Porque Ele justifica o homem. Você é justificado por Deus. Você creu no Senhor Jesus, você confiou no Senhor Jesus, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você confiou no sacrifício de Cristo. Então as suas dívidas foi cravada no madeiro, como está escrito em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14. E todos os que te acusam, os demônios, foram escarnecidos, porque Jesus tem o despojo desta guerra, desta vitória sobre o pecado. E o despojo dele é o resgate de nossas almas do pecado. Ele justifica o homem, ele interfere, Deus interfere na vida do homem. A interferência de Deus está em salvar o homem, e para isso ele se fez carne. Esse logos, esse lóculos, essa palavra viva de Deus se fez carne para me dar a vida eterna com Ele, para dar você a vida eterna com Ele. Todas as vezes que orar, ore crendo que o Senhor teu Deus existe e Ele interfere na sua vida. Ele interfere. Creia na interferência de Deus.
Paz e graça do nosso Deus. Até o próximo vídeo.